Olá, querida e amada Igreja PIB de Pongaí, queridos e amados irmãos. Estamos aqui no templo, na igreja, aqui no gabinete pastoral, onde nós vamos gravar um vídeo que será o nosso culto desta noite. Culto de oração, de quarta-feira. Estamos impossibilitados de termos a nossa reunião presencial. Então eu vou aqui fazer um momento de oração, orarmos pelos nossos irmãos, pedidos estes que foram feitos ontem no grupo de oração, no grupo, na verdade, da igreja que nós temos no WhatsApp. Também vamos interceder em favor da nossa nação, desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos cantar um hino e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E eu vou compartilhar com a igreja esse momento. E com aqueles que tiverem acesso a este vídeo, que Deus os abençoe grandemente. A primeira coisa que eu quero vos dizer é que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Um momento onde a gente tem que se reinventar a cada dia. Nós estamos passando por lutas, tribulações, e a gente tem que confiar no Senhor. E a Bíblia nos orienta que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia diz que nós teríamos momentos difíceis, o próprio Cristo deixou registrado, e João, na verdade, registrou o que Jesus disse certa vez, lá em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos iniciar a nossa reunião, nosso culto hoje, orando ao Senhor. Eu gostaria que você estivesse fechando seus olhos, elevando os seus pensamentos aos céus, e nós vamos fazer um clamor ao Senhor, pedindo que Ele continue tendo compaixão das nossas vidas, misericórdias das nossas vidas, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, ore comigo, em nome de Jesus. Ligue no céu para que seja ligado na terra, em nome de Jesus. Concorde comigo para que seja concordado no céu, e Deus então use de misericórdia e compaixão pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos. Pai Celestial, quero te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, ó Deus, esses irmãos que acompanharão esta oração, que estão orando comigo agora. Ó Deus, eu quero suplicar-te que, em primeiro lugar, o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas. A tua palavra nos diz, ó Deus, que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aqui nós estamos, ó Deus, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, para que, ó Deus, tu estejas em nome de Jesus estendendo a tua mão de misericórdia em direção ao mundo, ó Deus, esta pandemia que está assolando a nossa cidade aqui em Pongaí, também, ó Deus, as cidades vizinhas, também, ó Deus, cidades mais distantes do nosso estado, também, ó Deus, o nosso país. Ó Pai, eu quero pedir em nome de Jesus compaixão e misericórdia da parte do Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre os governantes, sobre as autoridades constituídas, ó Deus, nos 3 níveis, ó Deus, municipal, estadual, federal. Ó Deus, que esses homens possam governar, ó Deus, com uma gestão responsável. Ó Deus, que eles venham cuidar, Senhor, da gestão de um modo que nós, aqui na ponta, recebamos, ó Deus, o retorno dos nossos impostos como cidadãos que somos, ó Deus, cumprimos as nossas obrigações e pedimos, ó Deus, que o Senhor os ajude, os oriente, e no mundo espiritual, Pai, que tu estejas repreendendo em nome de Jesus toda e qualquer atuação maligna, contrária, Senhor, à tua igreja, contrária ao teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos em favor da nossa igreja. Toma, Senhor, cada membro desta igreja, essa igreja que nós temos aprendido a amar, essa igreja que tem, ó Deus, sido fortalecida pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como pastor, a que sejamos bênçãos na vida dessa igreja. Queremos colocar os nossos irmãos enfermos nas tuas mãos. Colocamos a vida do nosso irmão Mauro, Sérgio, Senhor, em nome de Jesus.
Tu sabes o quanto ele tem sofrido, Senhor, com esse tumor que ele foi acometido. Senhor, pedimos que Tu estejas intervindo em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa juntamente com ele a sua esposa Verônica, os seus filhos, ó Deus, Miriam, toma o Josué, toma o Emanuele nas suas mãos. Abençoa, Senhor, estes irmãos em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da irmã Maria Lopes, abençoa, Senhor, a vida dela, a cirurgia que ela está aguardando também, ó Deus, que o Senhor venha estar cuidando da vida dela, da vida do seu esposo, Senhor, da vida dos seus filhos, ó Deus, suprindo em Jesus Cristo todas as suas necessidades. Colocamos também, ó Deus, a vida da Dona Marilza, ó Pai, que nós temos orado, a igreja tem orado. Ó Deus, te pedimos pelo Bibu, ó Deus, amigo da irmã Elisa. Colocamos, ó Deus, a vida da nossa irmã Ana, a vida da nossa irmã Luísa, a vida da irmã Luzia, a vida da irmã Angelina. Ó Deus, colocamos as vidas dessas nossas irmãs, dos nossos irmãos que estão idosos, que precisam do Teu socorro, da Tua ajuda. Colocamos a vida, Senhor, do irmão Aparecido, a vida, Senhor, do irmão Aparecido, José Luiz, ó Deus. Também colocamos a vida daqueles irmãos que estão, ó Deus, desanimados na fé, que Tu venhas fortalecê-los, edificá-los e proporcionando a eles, ó Deus, momentos de alegria em nome de Jesus. Trabalha na vida daqueles, ó Deus, que estão fracos na fé, desanimados, ó Deus, em nome de Jesus. Opera, Senhor, na vida das famílias da igreja, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos entre pais e filhos, ó Deus. Que o Senhor esteja operando poderosamente na vida daqueles filhos que estão afastados dos Teus caminhos, ó Deus, das esposas, dos esposos, ó Deus, que estão afastados da Tua comunhão. Que em nome de Jesus o Senhor esteja restaurando famílias para a glória do Teu nome. Pai, te pedimos, ó Deus, ainda por cada cidadão de Pongaí, ó Deus, cada lar dessa cidade seja alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, opera na vida do nosso prefeito Giliardi, da vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, ó Deus, dando para eles a Tua graça, da Tua compaixão. Abençoa também, ó Deus, o pessoal da área da saúde, ó Deus, que estão na linha de frente, não só aqui de Pongaí, mas das cidades vizinhas, do nosso estado, do Brasil. Ó Deus, dá um renovo, reforça a vida deles com ânimo, ó Deus, com alegria, e que eles sejam perseverantes, ó Deus, que eles sejam guardados pelo Teu poder em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, pelos lares enlutados, ó Deus, que estão sofrendo perdas de familiares, de amigos, ó Deus, pessoas queridas por conta desta pandemia e também por conta de outras enfermidades. Consola-os, ó Deus, guarda-os com o Teu poder, que o Senhor, que é Pai de compaixão, Deus de misericórdia, venha estar estendendo as Suas poderosas mãos sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Pai, agora pedimos que o Senhor nos abençoe, nos instrua nesta mensagem que iremos compartilhar com a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha estar trabalhando, Senhor, na vida dessas pessoas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e amém. Agora nós vamos cantar um hino do cantor cristão, o hino de número 306, O Caminho da Cruz. Esse hino tem algumas mensagens, na verdade todo o hino tem mensagens maravilhosas, e eu gostaria de compartilhar esse caminho da cruz que a igreja está trilhando. E não seria fácil o caminho da cruz. Nós temos vários textos bíblicos que comprovam, que corroboram, que nos mostram que realmente seguir a Jesus é uma vida de renúncia, como diz lá em Lucas 9:23, quando Jesus disse para os seus seguidores: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Que você possa estar seguindo Jesus, o caminho da cruz. Vamos cantar? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei.
grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo por Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. E essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem do caminho da cruz, uma mensagem que Jesus Cristo veio nos ensinar. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bíblico que está lá no Velho Testamento, na segunda carta, ou melhor, no segundo livro das crônicas, na verdade, capítulo 20, versos de 1 até o versículo 30. Nós não vamos ler todo o texto, eu quero destacar apenas algumas informações, algumas orientações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa comunhão com Ele. O texto conta da vida do rei Josafá. Rei Josafá, a gente começa a ler a sua história a partir do capítulo 17. Josafá reinou entre os anos 873 e 848 antes de Cristo. Um tempo de muita vitória para este rei que, segundo a Bíblia, ele andou segundo a vontade de Deus. Ele foi um homem obediente, um homem que procurou fazer a vontade do Senhor. Ele, filho de Asa, foi um homem que obedeceu os princípios daquilo que Deus tinha estabelecido para o povo de Judá. E aqui nós lemos que ele teve um momento de dificuldade no seu reinado, quando os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Interessante é que Deus havia dado tempo de paz para o rei Josafá. Ele tinha prosperado muito, a Bíblia diz isso, que ele foi um homem que teve muita sabedoria na gestão do seu reinado. E nesse momento de dificuldade que ele teve, quando esses exércitos vieram pelejar contra ele, contra o seu exército. E nós então lemos na palavra do Senhor que quando essas informações chegaram ali no versículo de número 2, quando alguns homens vieram avisar Josafá que grande multidão vinha contra ele, contra o seu povo, além do mar da Síria, e eles já estavam ali em Hazazon-Tamar, eles estavam próximos, na verdade. E quando Josafá teve essa informação, essa notícia, diz a Bíblia no versículo 3 que ele teve medo. É natural ao homem ter medo quando as notícias não são boas, quando as informações que nos chegam são de calamidades, são notícias aterrorizantes, são notícias dolorosas, são informações que nos chocam e que tira a nossa vida do prumo, do cerne, tira a nossa vida daquilo que a gente estava no controle e pensava que estava tudo sob controle. E quando essas notícias chegam, naturalmente nós sentimos medo.
E com Josafá não foi diferente. Josafá teve medo, mas ele buscou a Deus. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Primeira coisa que a gente tem que aprender com este rei, um homem que estava seguindo as orientações do próprio Deus. Quando as notícias são ruins, quando as informações não são boas, e isso trouxer medo ao nosso coração, a primeira atitude que temos que tomar é buscar o Senhor, buscar ao Senhor de coração. E ele, como rei daquela nação de Judá, ele congregou Judá, e diz o texto, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Nós temos que pedir socorro ao Senhor quando as notícias não são boas, e nós estamos vivendo momentos difíceis. Desde o ano passado, quando começamos a ouvir sobre a enfermidade chamada Covid-19, quando nós começamos a ouvir sobre um possível vírus que estava se alastrando no mundo a partir da China e que já tinha chegado na Europa, e nós tivemos conhecimento que este vírus também chegou aqui no Brasil. Era algo novo, nós não sabíamos as dimensões, as proporções que isso tomaria. Mas hoje, passados mais de um ano, nós temos visto os números alarmantes, a quantidade de pessoas mortas, a quantidade de pessoas contaminadas, e isso nos assusta porque a mídia, dia após dia, noticia os óbitos que a cada dia aumenta numa média de 1.000 pessoas morrendo por dia só de pandemia, e não podemos ignorar o fato de que outras pessoas morrem, e muitas pessoas morrem de outras enfermidades. Nós não vamos entrar no mérito da questão aqui, mas o que eu quero destacar a você, minha igreja amada, as informações chegando de forma negativa, nós não podemos tão somente ficar com medo. O medo é natural, como eu já falei, mas é necessário que nós busquemos ao Senhor, buscar socorro ao Senhor. E eu me lembro do Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nessa perspectiva, é nessa esperança de que nós precisamos buscar socorro em Deus. Foi que Judá fez, foi que Josafá fez, e eles buscaram. E diz a Bíblia que Josafá se pôs em pé, versículo 5, e ele, diante da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, ele começa uma oração que começa no versículo 6 e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais. E ele continua nos versículos seguintes, até chegar no versículo 12, quando na sua oração ele expressa a seguinte verdade, o que ele detecta nele e no seu povo. E ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. São duas realidades que às vezes nós nos deparamos diante das informações avassaladoras que chegam até nós, alarmantes que chegam até nós não temos força, não há força, porque nós estamos abatidos, nós estamos alarmados diante de tanta informação, de tanta notícia ruim. Então ele também diz, Josafá, não há força em nós para resistirmos essa grande multidão. No caso dele era uma luta que ele tinha que enfrentar, era um embate que ele tinha que enfrentar, e ele olhava para aquele povo que estava vindo contra ele, e ele então observa que no seu exército não haveria soldados suficientes, não tinha força bélica para lidar com essa situação. Então ele também diz que não sabia o que fazer. Quantos de nós estamos vivendo essa situação, até mesmo não só enquanto problemas de saúde, como a gente tem ouvido uma discussão sobre quais são os tratamentos, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe quais as vacinas que vão dar certo, a gente não tem garantias de que essas vacinas vão ser eficazes, não há medicamentos ainda garantidos que possa nos tirar dessa situação.
mas colocando a pandemia de lado, tantas outras coisas que nós vivemos no dia a dia. E a gente olha para nós e a gente vê que não há força em nós. E além de não haver força em nós, nós não sabemos o que fazer. Então, quando termina esta oração, diz o texto, versículo 13, que todo Judá estava de pé ou em pé diante do Senhor, como também crianças, mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que confortante ouvir da parte de Deus uma mensagem dessa. Não temais, não vos assusteis por conta desta grande multidão, no caso de Josafá, o exército dos filhos de Moabe e filhos de Amon que estavam vindo contra eles. No nosso caso, não só a pandemia, mas as circunstâncias adversas do dia a dia, as lutas e tudo aquilo que a gente está vivendo e vivenciando e vendo, não só na mídia, mas quem sabe na sua própria vida, seus problemas pessoais, suas dificuldades diárias, as lutas constantes. Não temais, nem vos assusteis com essas coisas. Sabe por quê, meu querido? Porque esta peleja não é vossa, mas de Deus. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos, Deus está com a gente. A igreja recebeu a promessa do dono da igreja, do autor da igreja, de Jesus Cristo, antes da igreja ser implementada ou instituída na terra. Jesus dizia lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. E antes dele ser assunto aos céus, ele disse na grande comissão: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que entender que a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, conforme diz João 1,12, nós contamos com o escudo do Senhor, nós contamos com o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E esse momento que você está vivendo, essa dificuldade que você está vivendo, eu quero te dizer em nome de Jesus, que esta peleja não é sua, mas de Deus. Creia nisso. Não há força em você, você não sabe o que fazer, deposite nas mãos do Senhor e creia nele, ele vai trazer a solução. Mas existem algumas coisas que nós temos que fazer. Na verdade, você vai ver que nós não temos que fazer nada além de uma coisa só: temer ao Senhor e obedecer o que ele nos manda. E diz a Bíblia seguindo, no versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado. Primeira coisa que nós temos que fazer diante de uma ameaça, diante de uma dificuldade, é tomar posição. E qual a posição que Deus quer que tomemos? Uma posição do lado do que é justo, do lado do que é correto, do lado de Deus. Fique do lado do Senhor, tome essa posição. Fique parado, diz o versículo 17, fique parado, que você vai ver o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A única coisa que temos que fazer é confiar em Deus, ouvi-lo e seguir a orientação. E quais são as orientações que o Senhor nos dá? A Bíblia diz que nós devemos confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele vai te dar condições de você suplantar esses momentos difíceis, mas é necessário que nós tomemos posição, porque o Senhor é conosco. E o que fez Josafá? Josafá se prostrou, o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Nós temos que adorar o Senhor, nós temos que glorificar o Senhor, nós temos que exaltar o nosso Deus e não olharmos para as circunstâncias, como diz um cântico que nós cantamos muito nas igrejas: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor.
Nós temos que olhar o amor de Deus, como Ele nos contempla, como Ele nos dá da sua presença. Nós temos que adorar o Senhor, exaltar. Nós não podemos continuar murmurando, reclamando, olhando as coisas ao nosso redor, olhando as circunstâncias, as adversidades que vêm aos nossos encontros, olhar para as notícias ruins e nos prostrarmos. Não, adore o Senhor. Foi isso que Deus colocou no coração de Josafá, e diz a Bíblia, versículo 19: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. E eles começaram a cantar, começaram ao Senhor, e tem uma palavra também no versículo 20: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós temos que ter fé, nós temos que crer na palavra do Senhor, porque essa palavra é viva, essa palavra ela traz verdades, há verdades contidas nessa palavra. E é necessário que eu creia nesta palavra, é necessário que você creia naquilo que o pastor está pregando nesta oportunidade, nesse culto de oração, para que você medite realmente e creia. E aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e o foram desbaratados. É necessário que nós comecemos a adorar, porque o texto diz que quando eles começaram a louvar, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, diz o texto que eles começando, no versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor agiu. Então, meu querido, pare de chorar, pare de lamentar, pare de reclamar, creia e cante, louve ao Senhor, porque assim como aconteceu com aqueles povos que vinha contra o povo de Judá e de Jerusalém, quando eles começaram a louvar, a Bíblia diz que o Senhor colocou essas emboscadas e eles foram desbaratados, e o texto diz que os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir, exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O exército de Josafá, o exército de Judá, não puseram as mãos em armas, porque eles creram no Senhor, eles cantaram ao Senhor. E quando Judá chega, lá no versículo 24 diz: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. E aquele monte foi chamado Vale de Bênção. Eu quero concluir dizendo, meu querido, minha querida igreja, meu querido irmão, minha amada ovelha, observe, Deus está no controle, Ele está no controle da sua vida, creia nele. Assim como Ele atuou lá com o rei Josafá, Ele quer atuar na sua vida, na minha vida, Ele quer atuar na vida da igreja. Mas é necessário que nós tomemos estas posições. Louve ao Senhor, creia e espere que Deus haja, e Ele vai agir. Seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo, eu não sei quais são, Deus sabe, Deus te conhece, Ele sabe o seu coração, a sua dor, a sua angústia. Glorifica o Senhor, exalte o Senhor, e a vitória vem no nome de Jesus. Eu quero concluir orando em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te agradecer por esta reflexão, por esse momento, por esses 30 minutos que nós vamos ter de culto nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, coloca no nosso coração disposto a crer, coração disposto a entender a nossa fragilidade, a entendermos que não há força em nós, não sabemos o que fazer, mas é necessário que adoremos ao Teu nome, é necessário que clamemos a Ti, é necessário, ó Deus, que nós adoremos o Teu nome e creiamos que o Senhor agirá em nome de Jesus. Eu oro agradecido,
com o perdão dos nossos pecados, com o perdão dos meus pecados, na submissão total do Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.